Caríssimos telespectadores, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso mega chat deste dia. Olá, Júlio. Olá, Iva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Mega Chat. Programa este que traz sempre temas para discutirmos aqui com caros telespectadores que nos acompanham de casa. E temos uma grande novidade: a Mega TV agora já pode ser vista online 24 horas por dia a 4K. Se você está interessado em seguir, em ver a televisão Mega TV em 4K, vá ao campo de pesquisa e coloque play.megatv.co.mz. Vou repetir, play.mega.co.mz. E estará a assistir-nos através de tablets, iPhones, tablets, smartphones e também pelo seu desktop ou laptop. E é preciso recordar que não gasta megas, Pois. porque isso ainda constitui um dos maiores problemas aqui no nosso país. O uso de megas. E falando de problemas que constituem o nosso país, hoje vamos falar de um tema que tem sido um grande problema na nossa sociedade, os planos curriculares, a nossa educação. Júlio, nós sabemos que a educação é o meio pelo qual a sociedade dá continuidade e melhoria no desenvolvimento. Quer dizer, estamos a falar de uma área que é o preparo para o cidadão para toda e qualquer área. Exato. Tanto social, sociopolítico, econômico, para responder às transformações. Temos que estar preparados à demanda que o mercado exige hoje em dia. Nós sabemos que agora os empregadores, por exemplo, não querem pagar para ensinar a ninguém. Querem pessoas que estão devidamente preparadas para o mercado de trabalho. E para estar preparado para o mercado de trabalho, a base está mesmo na educação. Exato. E falando em educação, nós queremos estar aqui a discutir o plano curricular. Queremos saber que tipo de planos que será elaborado, se esse plano, esses planos vão de acordo com aquilo que é o objetivo, vão de acordo com aquilo que nós queremos no fim do dia, que é estar preparado para responder a toda e qualquer mudança e alteração na nossa sociedade. Se os nossos meninos lá em casa estão a saber ler e escrever como deve ser, se como é que se chama? Desejo de estudar, né? Se está a transformar, está a criar um ânimo para as pessoas se dedicarem aos estudos, ou simplesmente veio aí esse sistema das passagens automáticas e a pessoa simplesmente relaxa. Pois. Porque muitos relaxaram, porque sabiam que no final do ano eu vou passar. Então nós queremos saber, queremos ouvir de si, telespectador, nessa hora, qual é a sua opinião acerca deste tema, sistema de educação e os planos curriculares elaborados, se vão de acordo ou não com aquilo que são os nossos objetivos, ou simplesmente estamos satisfeitos, né? Porque até podemos estar satisfeitos, nós é que estamos aqui a querer ser rebeldes ou coisa parecida. Então, Júlio, esta questão da educação, planos curriculares, esta coisa das passagens automáticas e os meninos aliás, o nosso maior espaço de interação hoje em dia é nas redes sociais. Exato. Onde ainda reparamos e lidamos com pessoas que não conseguem escrever uma frase com lógica, coerente. Exato, chega a ser uma questão caricata, uma questão que, olhamos assim de ânimo leve em certos momentos, mas é algo preocupante, porque a educação é a base de desenvolvimento de um ser humano. É a base de nós podermos estar aqui como profissionais a transmitir uma mensagem coesa, uma mensagem com uma base de pesquisa. Então, se nós temos uma sociedade ou alguém que mal formou-se e tudo isto parte por este plano, o nosso sistema de educação,
é uma sociedade toda que está comprometida. Exatamente. Então temos que saber onde é que está a falhar e o que está a falhar. Exato. Se é deste lado de cá, de quem elabora os planos, Exato. ou a falha é mesmo nossa, né? Como cidadãos. Será que estamos despertos, estamos atentos, estamos alertas? E não só. Hoje em dia, como é que a coisa é feita? Vai para a escola, depois vai para a explicação, ou vai para a escola, depois volta, esconde os cadernos. E será que ainda temos aqueles pais que puxam a orelha, verificam os trabalhos de casa, incentivam os meninos lá de casa a estudar no ensino secundário? Pelo menos na minha época, nós éramos competitivos, queríamos todos tirar 16, 17, e não só. Tínhamos medo de levar algumas tarefas. Sim. Porque na altura em que eu estudei, nós apanhávamos bem. Tínhamos que saber a tabuada de cor, tínhamos que ter feito ali sempre o TPC e saber responder o TPC sem olhar para o caderno. Sim. E hoje em dia, esta educação, esta tarefa que era dada na altura que víamos como uma forma de educar, até certo ponto, foi descontinuada. Exatamente. Será que esta falta de medida, esta ausência desta medida, esta chamada de atenção, em algum momento pôs em causa a qualidade do ensino? Pois, e não só as condições também de estudo. Mas eu não sei. Há vários fatores. Na minha altura também nós tínhamos que levar um bloco. Exato. Nossa sala, estudávamos embaixo de uma árvore. Eu me lembro, só depois é que construíram salas e passamos para as salas. Sim. Mas passou muito tempo, eu tenho quase 37 anos, devia já ter evoluído e termos quase em território nacional escolas com condições de melhoria de ensino, né? Partindo da ideia de que educação é base, então do desenvolvimento, é uma área muito sensível que deve ser dada uma atenção acrescida, né? Esta área da educação. E agora que estamos aqui a conversar, eu me lembrei de um meme que passou há uma semana ou duas, uma menina com um bloco na cabeça dela, esta menina carrega a sua carteira. Será que quando nós repassamos esse tipo de mensagem, o que é que nós queremos dizer de com fato? este Queremos dar um grito de socorro por melhoria, estamos a fazer mais um meme. Exato. É algo que queremos reclamar, e se estamos a reclamar, será que esta forma de manifestação e contestação é a correta? Adequada. A mensagem de facto há de chegar de que, ei, socorro, queremos melhores escolas para os nossos filhos, queremos melhor educação. As pessoas estão a ter essas atitudes conscientes ou não? É algo que lhes choca e simplesmente ficam de mãos atadas ou querem procurar por melhorias. Exato. Nesta área. Exato. E houve aquele vídeo também da menina ler Hipopotamo, que viralizou também. E viralizou também e está muito relacionado à questão sociocultural nossa. Nós sabemos que o nosso país tem várias culturas. A forma como nós pronunciamos as palavras aqui em Maputo é diferente. Do até norte. Daqui pertinho de Gaza. Aqui é Gaza. O sotaque é mais acentuado. Depois em Embane é mais melódico. Depois vamos para o centro, para o norte. Então, quando nós rimos e fazemos piada, debochamos, será que estamos a ser tribalistas, estamos a querer mostrar que nós somos melhores, ou queremos alinhar, ou queremos continuar com essa divisão? Exato. E não só, quando se faz esse plano, esses planos curriculares, será que olham para este aspecto? Para estes aspectos todos que esteve aqui a somos referenciar. Todos moçambicanos, somos iguais, sim, mas cada região com a sua cultura. Exato. Então, não sei,
para ser telespectador, qual é a sua opinião? Ligue para nós através do 84 28 48 55 0. Ligue para nós, deixe ficar a sua opinião, o que é que pensa a respeito desta questão da educação e dos respectivos planos curriculares que estão em vigor hoje em dia em Moçambique. Exato, exato. Nós ficamos à espera que, caro telespectador, possa entrar em contato conosco. A colega Iva já deixou ficar aqui o contacto, que é o 84 28 48 550. Entre em contato, deixe ficar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esta questão do plano curricular. A educação é fundamental, sim, para uma nação, para uma sociedade, para o desenvolvimento assim que é. Para o nosso desenvolvimento precisamos de ter um ser humano bem formado. E será que o nosso país está a formar como deve ser? Será que há falta de meios? Será que há falta de pessoas qualificadas para formarem as outras? Neste caso, os professores estão capacitados ou são capacitados? Então, nós queremos ouvir de si, caro telespectador, o que é que acha do nosso sistema de ensino, a nossa educação, o nosso plano curricular. Será que está a ser as medidas ou os métodos ou a metodologia no geral, tudo isso está a ser bem implementado? Nós tivemos aqui há pouco tempo a Covid, que no seu início tivemos que os nossos filhos tiveram que interromper as aulas. E algumas escolas, alguns ensinos ou centros de ensinos privados optaram em dar aulas online. Tivemos aqui o governo também a implementar as aulas também por via da televisão. Será que tínhamos que esperar que esta pandemia despertasse-nos que, olha, que o nosso plano, será que já está descontinuado? Então, são várias questões em volta e nós queremos ouvir de si, caro telespectador, o que é que acha sobre o nosso sistema de educação. E não só a questão de pensar em alternativas. Como eu disse logo no princípio, a educação é base para nos preparar para esses adventos todos. Temos o sinal de ter alguém em linha. Senhor Alexandre, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, como está? Estou bem. Obrigada. Qual é a sua opinião acerca do tema de hoje? Sim, eu tinha... Sim, boa tarde. Sim, boa tarde, senhor Alexandre. Conseguimos ouvir perfeitamente. Eu queria comentar sobre o plano do curricular. Queria comentar sobre o plano curricular de ensino. Sim, sim, pode deixar ficar a sua opinião. Visto que com o tempo de Covid houve muitas alterações. Sim, visto que com o tempo de Covid houve muitas alterações no ensino. Algumas instituições optaram por ensino híbrido, visto que o ensino híbrido é um ensino que é feito em duas versões, presencial, assim como a distância. Então, eu acho que a nossa educação tem que criar métodos para poder ter uma boa assistência, sim, normalmente. Percebeste? Não percebi? Não percebemos o que disse no final. Sim. É que o ensino híbrido exige vários assuntos. Sim, sim. No ensino híbrido, como eu sou estudante da UP, Universidade Pedagógica, Sim, sim. sim, nós estamos a estudar no ensino híbrido. Ensino presencial, assim como ensino à distância. Sim, sim. Sim. Então, nós temos muitas dificuldades. Por exemplo, existem alguns docentes que não têm domínio
das plataformas disponíveis? Não tem muito domínio de uso de sistemas de informações. Estamos a dizer TICs, né? Computadores, Sim, sim. Então, no ponto de vista, a nossa educação, o nosso plano tinha que envolver, acredito que o nosso plano tinha que envolver os dois sistemas, visto que não é usado em vários ensinos primários, assim como secundários. Então, era isso que eu tinha. Muito obrigada, Sr. Alexandre. Não. Ouvíamos aqui com dificuldade o Sr. Alexandre, mas percebemos que No meu ponto de vista, está em é linha. que tinha que se investir muito nos ensinos secundários, tinha que se investir muito no ensino de TIC, estamos a falar técnicas de informações e comunicações. Sim, sim. Sim, tinha que investir, visto que TICs começa na 10ª, acho que, se não estou em erro, começa na 11ª classe. E normalmente tinha de começar do ensino primário. Estamos a falar nas escolas públicas, nas escolas privadas já tem um método de ensinar até conceito na classe. Tinham de investir muito nesse. Nas TICs. Sim. Mais alguma coisa, Sr. Alexandre? Nessa área de técnicas de informação, eu acredito que nosso governo tenha que investir muito na educação e usando desse sistema. Mais alguma coisa, Sr. Alexandre? Mais alguma coisa, eu queria mandar abraço para o meu pessoal de Constituição Civil, terceiro ano, Universidade Pedagógica, assim como o meu amigo Telório e a minha família toda. Acredito que os beijinhos chegaram. Espero que continue na nossa companhia. Tá bem, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom, há uma questão que o telespectador aqui abordou, tem a ver com as tecnologias de informação e comunicação. E deixou ficar que, pronto, passa, ele como estudante, tem passado por, digamos, tem dois regimes de estudo, que é o presencial e que é a distância, que é via online, foi o que eu percebi. E também fez-nos perceber que os próprios docentes têm dificuldades no uso destas tecnologias de informação e comunicação. Antes mesmo da chamada a entrar, nós vinhamos falando sobre isso, vinhamos conversando sobre isso, nas dificuldades que existem. Temos dificuldades mesmo até de ter megas. Exato. E dificuldade de percepção. O Júlio disse que foi preciso que o corona chegasse. Exato. Para implementarmos esta forma de ensino. Implementamos esta forma de ensino, mas nós não temos preparo. Não tínhamos preparo antes. Daí que há pais que preferiram que os filhos repetissem de ano no ano seguinte, porque eles viram que não aprenderam nada. Mas a maior parte deles, que é um dos erros que eu já identifiquei em muitos pais, é simplesmente querer que o filho no fim do ano passe de classe. Meu filho passou, todos passaram. Exato. Este é que é o ganho maior. Exato. Nós estamos nas rodas de conversa da família, mas quando conversamos com esse filho, com esse sobrinho, com esse irmão, não há nada de proveitoso ali, não consegue sequer escrever o nome dele completo, não consegue fazer contas fáceis, não sabe se expressar. Então, e quando colocamos um aluno estudante da escola privada, a situação é diferente. Estão nas mesmas idades, o que constitui um problema ainda mais grave. Sendo que educação é base. Exato.
eu acho que devia haver aqui um maior investimento. Pois. Que fosse normal, que nós sentíssemos orgulho de ter os nossos filhos nas escolas primárias, porque Exato. elas são na sua maioria, e nós, como povo, como cidadãos, nem todos temos dinheiro para colocar os nossos filhos nas escolas privadas, onde ter um melhor aprendizado, onde tem melhor assistência, aliás, atenção focalizada no aluno, acompanhamento, a planos extracurriculares, né? Eu penso, e depois, isto acontece numa época em que os alunos, estudantes, os meninos, mostram-se ter bastante tempo, né? E que não aproveitam para nada. Exato. Porque, pelo menos, não estou a dizer que a nossa época foi a melhor de todas, né? Exato. Mas nós íamos para a escola de manhã, depois íamos para a explicação. No período depois de tarde também tínhamos desporto. Desporto é algo que disciplina, disciplina muito. Vai reparar numa criança ou num estudante que desde criança depois vai ao karate, vai ao futebol, vai à natação, etc, etc. Tem uma disciplina diferente de quem não passa a maior pratica parte nenhum do tempo livre. sem E a fazer coisa nenhum. boa é que cresce com aquela disciplina e vai usar em outras áreas da vida. E é muito difícil ter disciplina. Nós conhecemos pessoas, adultos, que para fazer o que tem que ser feito, é preciso que esteja ali alguém a militar, ou que esteja na presença de pessoas. Enquanto disciplina é quando nós fazemos as coisas mesmo quando não tem ninguém a olhar por nós. Então, é efeito dominó, né? Falha num ponto, num aspecto, no início, e tudo acaba se estragando. E temos aí todos os dias a crescer o nível de desemprego. Exato. Né? Mão de obra não qualificada. E barata. E barata. E como as coisas estão, no nível em que as coisas estão hoje em dia, há aí maior probabilidade de que daqui a mais 5 anos haverá muita mão de obra barata ainda. Com esta Aliás, ainda situação, mais barata. Hoje conseguimos encontrar estudantes recém-graduados das universidades que têm dificuldades graves, têm erros graves, então é preocupante. E questiona-se como é que foi este processo todo preparatório deste mesmo estudante até atingir vamos lá, até passar o ensino superior e ter o canudo, enquanto que há muitas lacunas por trás dele. Então é isso que nós queremos ouvir de si, caro telespectador. Entre em contato conosco, deixe ficar a sua contribuição. Eu acredito que as escolas ou os colégios, o ensino privado não pode ser prioridade. Tem que ser uma opção. Nós não devemos achar que é no ensino privado que o meu filho, neste caso, vai ter a melhor educação em relação ao ensino, aos outros ensinos, neste caso. Então, há uma necessidade de olharmos para este tema ao fundo. O que é preciso? Temos sinal de ter alguém. Temos sinal de ter um telespectador em linha. Senhor Edson, boa tarde. Boa tarde, como está? Está tudo ótimo, Sr. Edson. De onde é que fala? Graças a Deus. De onde é que está nos acompanhando, Sr. Edson? Estou na cidade mesmo. Aqui em Maputo? Sim. Exato. Sr. Edson, o que é que está a achar do nosso programa? Acabei de entrar a aceder agora e vejo 2 caras lindas e é gratificante. Obrigado. Ver os jovens apresentarem. Obrigado, Sr. Edson. E sabe qual é o tema de hoje? O assunto em debate? Vi aí curricular, algo parecido. Exato. Nós queremos ter o contributo do Sr. Edson no sentido de perceber o que acha, qual é o ponto de vista do Sr. Edson no nosso sistema de educação. Assim, eu sou muito mais terra-terra, né? Exato. Não sou muito político. Vou tentar resumir um bocadinho.
quando temos um Estado a formar pessoas para poderem trabalhar, estamos a dizer que vamos criar um tráfico aqui de pessoas que não têm emprego. E nos tempos que os nossos pais tinham limitações acadêmicas, mas tinham o saber fazer, tinha um aspecto de empregabilidade muito mais eficaz. E para olhar para o presente momento, é de lamentar e triste. Por quê? Segundo aquilo que tem relatos que ocupamos sempre nas órgãos de informação, tenho notado que muitos jovens estão na ignorância profunda. Por quê? É normal ver um jovem que tem uma legislatura que mal sabe escrever, mal sabe comunicar e mal sabe perceber aquilo que é a essência do que ele está a fazer. Porque está preocupado em formar para poder ter um emprego. E qual é o emprego que ele quer? É o Estado, a priori. Porque o Estado é o maior empregador até então. Mas isso quer dizer o quê? O nosso sistema acaba criando um bocadinho, é preocupante porque eles criam traços necessários porque formam pessoas ou dão cursos de licenciatura que a dado momento não têm uma prática direta a nível do que ele vai fazer lá na instituição. Por isso que eu apoiava muito, eu sou dos aqueles que fiz ensino técnico e saí podendo fazer. Tive a sorte de concorrer para algumas vagas e consegui ter acesso a essa instituição. E fui formado lá, fora o curso que fiz. Quando era tempo também formei-me dentro daquela academia. Mas vou-me vendo, tem um aspecto muito triste quando vejo licenciados ou até outros graus superiores a entrar em instituições que querem um salário básico, porque não há emprego. Mas por que isso? São preguiçosos a minha parte deles. Mas o que é que está a falhar, Sr. Edson, no nosso Sistema Nacional de Ensino? O que é que está a falhar exatamente? As políticas traçadas pelo governo, uma parte. De outra parte, nós somos também ingênuos, queremos formarmos para poder ter emprego. Não queremos formarmos para podermos criar emprego. Isso é errado. Uhum. O que é que se poderia fazer para melhorar o nosso sistema de ensino, melhorar-se o plano? E a nós mesmos, como exatamente, cidadãos. Qual é o conselho que deixa ficar para nós como cidadãos? Porque esta é uma realidade. Eu ia tocar um aspecto mais diferenciado. Garanto que todos nós temos conhecimento. Muitos dos capitalistas a nível mundiais não tiveram ensino superior, mas são pessoas que estão instruídas de conhecimento. Isso não deve ser para nós todos. E muitos dos capitalistas americanos, garanto isso também, não têm ensino superior, mas são capitalistas. Então, há um tempo que devemos fazer todos nós. Se realmente precisamos de ir para a escola aprender para estudar, precisamos de trabalhar para estudar. Quer dizer, há um gráfico invertido. Mas, ademais, dizer que a situação é preocupante. Não há aqui um manual de dizer que devemos fazer assim. Só o governo tinha políticas específicas para isso. Agora, o que eu vou pedir é que nos foquemos naquilo que é mais útil. Nós vimos para os burundeses, para os ruandês, os nigerianos, que são grandes países deles, abrem aqui um negócio. E depois vão para fora. Chegam lá, não limitam-se, criam emprego. Naquilo que sabem fazer muito melhor. Se eu sou um marceneiro, fico marceneiro lá mesmo. Se eu sou manicure, fico manicure lá mesmo. E crio um emprego. Ok. Sr. Edson, é tudo? É tudo. Abraços e beijos para quem vão, Sr. Edson? Primeiramente, vão vocês dois. É salutar ver pessoas lindas na televisão. E continuem com esse tipo de temas. E diretamente para a minha família e meus amigos. Ok. Muito obrigado, Sr. Edson. Continue na nossa companhia. Obrigado eu. Iva, vamos a um curto intervalo? Vamos. Vamos a um curto intervalo, caro telespectador, e já voltamos. Até já. Mega TV. Voltamos já.
Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Cobrador, peço um toque na loja Zap. Uau! Sim, a Zap está com uma super promoção. A Zap Box HD está agora a 1.450 meticais. Bom preço esse. Ainda levas uma mensalidade de pacote mini mais mahala. Mahala! Mais de 60 canais com conteúdos para toda a família. Melhores novelas, melhores do desporto nacional e internacional, desenhos animados, filmes, música e muito mais. Tudo isso? Sim, mamã! Cobrador, eu também quero um toque na Zap. Aproveite já a redução de preço mais oferta de uma mensalidade do pacote Minimais. Vá já a uma loja ou agente Zap ou ligue 95 500. Zap, a minha TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Mega Chat, o programa que lhe traz assuntos para debater com convidados. E nesta segunda parte, como é habitual, temos um convidado, Ivan. Temos um convidado bastante especial, como todos os outros. E como nós gostamos que as pessoas falem, para ele ficar um pouco mais solto, vamos deixar que ele se apresente. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos, boa tarde caríssimos telespectadores do Mega Chat. Meu nome é Maela Mapoíça, sou formado em Geografia, fiz a licenciatura em Geografia, depois fiz o mestrado em Educação e Ensino de Geografia, mas o meu dia a dia é feito na área de planificação, sou um funcionário público, mas também tenho colaborado com universidades, em particular a Universidade de Save, antiga UP Gaza, e nos tempos livres faço música
Para além de músico, sou também maestro de grupos corais, coisa que faço desde os meus 12 anos, por força da igreja. Então, resumidamente, este é o meu CV. Então não podíamos ter uma pessoa melhor para falar daquilo que nós escolhemos hoje. Exato, planos curriculares. Exato. Ok. Muito bem. Já agora, para começar, o que é um plano curricular? Bom, não vou trazer aqui uma definição científica, mas posso dizer que planos curriculares, ou aquilo que comumente chamamos de currículos de ensino, não é? São instrumentos normativos, mesmo que não sejam necessariamente, até acabam sendo legais, porque depois são publicados através de leis. Então são instrumentos que se usam, normativos, para tendenciosamente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, não é? Por exemplo, nos anos 2007 ou 2008 foram aprovados planos curriculares do ensino primário e do ensino secundário geral. Numa obra que eu lancei recentemente, já no fim de semana passado, e eu discuto um pouco as inovações que são introduzidas nos planos curriculares. Para o ensino primário, ok? Naquele modelo de primeira a 7ª classe, e depois para o ensino secundário geral, naquele modelo de 8ª a 12ª classe. Porque agora há uma outra transformação que está a ocorrer, creio que entra em vigor a partir do próximo ano. Qual é a ideia por trás disto? É que os planos curriculares, ou os curricula, são geralmente influenciados, ou seja, não são determinados apenas pelo setor da educação. Há uma participação da sociedade, ok? Porque a educação, hoje em dia, é tida como uma educação democratizada. Ou seja, não é fechada em copas, mas abre-se à crítica. Então, quando se quer discutir o plano, geralmente o setor da educação ausculta a sociedade nas diferentes formas como ela se organiza, sociedade civil, setor privado. E naqueles planos curriculares que estou a fazer referência, por exemplo, um dos grandes debates que foi levantado foi a ser criticado o plano anterior, que é aquele que nós tivemos. É que estavam a ser formadas crianças, ok, no ensino, que só sabiam ler e escrever. Ok. Embora este saber ler e escrever também comece a vir entre aspas, ok? Mas naquela altura, creio que era isso, só sabiam ler e escrever. Então o debate foi: como é que nós podemos adotar um sistema de ensino que produz, ok, um produto que, para além de saber ler, escrever e fazer operações simples, tem também habilidades profissionalizantes. Okay. É aqui que se introduz, por exemplo, o currículo local no ensino primário, ok? Em que as crianças são dotadas de um conhecimento ligado a quê? A práticas ligadas a artesãos locais, pessoas que transformam potencialidades locais como o quê? Barro, para fazer vasos e outros artigos, palha, ok, para produzir cestos, esteiras, por ali em diante, entre outros saberes locais. Aqueles saberes locais foram introduzidos na escola. Ou seja, abriu-se um espaço nos horários para a introdução destes conteúdos. E isto foi continuado no ensino secundário. O plano curricular do ensino secundário geral também abriu um espaço para a introdução de disciplinas não comuns para nós. Nós víamos geografia, história, matemática, mas começou a introduzir noções de empreendedorismo. Ok? Em que os alunos, para além destas disciplinas que eu falei, aprendiam, por exemplo, a fazer um plano de negócio. O que está por detrás disso? O que está por trás disto são, dentre vários fatores, alguns que são os seguintes. A população moçambicana é uma população essencialmente jovem, ok? Quase metade da população moçambicana tem até por ali 14 anos.
cerca de 46%, 46%, até 14 anos. Ok? Essa pirâmide já mostra que é extremamente jovem. E por força disso, tens uma franja muito grande de jovens. E eu vi um telespectador que dizia: há muito desemprego, lógico. Se tens muita população jovem, vais ter muito desemprego, principalmente em países como nossos, subdesenvolvidos. E como fazer com que os jovens não olhem para o Estado como o maior e o único quase, provedor e empregador? Então, é preciso responder essa problemática a partir do ensino, do sistema do ensino. É quando se faz essas introduções inovativas nos planos curriculares, na perspectiva de que sejam formados cidadãos, com um pouco mais de autonomia. Ou seja, se o Estado não me dá emprego, o setor privado não me dá emprego, até porque hoje, com a introdução da tecnologia, mesmo as grandes indústrias geralmente são tidas como intensivas de mão de obra. É pouca gente para fazer muita coisa, porque usa tecnologia. Então, é preciso formar jovens que adotem o autoemprego. Podem se empregar a si ou também podem empregar a outras poucas pessoas, 2, 3, 4, 10. E se formos a ler um pouco mais sobre histórias de desenvolvimento de determinados países europeus, em particular a Alemanha, que eu li um pouco, é de perceber que a economia da Alemanha sustenta-se mais nas micro, pequenas e médias empresas e não necessariamente nas grandes empresas. Então, este é que é o caminho. Este é que é o caminho. Então, essencialmente, é um pouco deste panorama que eu gostava de deixar nesta primeira parte sobre essas questões de planos curriculares. Sim, olhando para aquilo que esteve aqui a explicar agora e para a nossa realidade, para aquilo que assistimos no dia a dia, quer dizer que há uma como chama, uma ponte aqui entre aquilo que foi idealizado e aquilo que está a ser praticado e aquilo que nós assistimos. Sim, há, até emprestando o seu termo de ponte, lembro-me de um autor que diz que o currículo é uma ponte entre a sociedade e a escola, não é? É que a sociedade e a escola se comunicam a partir do currículo, ok? Para que a sociedade critique o currículo, critique em função daquilo que vê que são os alunos. Hoje em dia há uma grande discussão. Quando eu dizia a crítica que havia nos anteriores planos curriculares é de que as crianças só sabiam ler e escrever. A crítica que se faz hoje é que as crianças nem sabem ler, nem escrever. Nem desenvolver um pensamento lógico. Estás a ver, né? Então, parece que estamos a retroceder. Exatamente. E, quer dizer, agora ficou um pouco mais complicado, porque estamos nesse contexto de Covid. Ouvi também um transportador aqui a discutir essa questão de aulas online, híbrido, etc. Então, o debate volta a ser este. É como quem diz, era preferível que voltássemos para aquela situação anterior em que pelo menos sabíamos ler e escrever. Ok? Mas eu, particularmente, continuo a ser apologista de que nós devemos manter os planos curriculares de 2007, 2008, porque esta questão do crescimento populacional é uma realidade inegável. Ok? É uma realidade inegável. A nossa taxa de crescimento continua alta, o número de filhos por mulher continua alto, e a razão disso é mesmo essa questão da entrada para o sexo de adolescentes e jovens, entram muito cedo, e quando, em demografia, a gente diz que quando tu entras cedo para a atividade, significa que tens muito espaço de tempo para procriar. Então é muito difícil tu começar a fazer uma criança com 17 anos e ficar até 50 anos com um filho. A tendência vai ser sempre de fazer o maior número de filhos, porque começaste cedo. Então, é preciso responder a essa problemática do desemprego, ok? Através do currículo, ok? E não devemos nos esquecer que um jovem desocupado é uma ameaça iminente, ok? Hoje em dia, estamos aqui a discutir a questão de Cabo Delgado. Podemos trazer para este contexto. Ok? Bom, se falamos de Cabo Delgado porque é onde a coisa eclodiu, mas poderia eclodir em qualquer outro ponto. Porque tu, se tens um jovem que acorda e não sabe o que vai fazer no dia, esse jovem
vai para sopra em função da direção do vento. Ok? Chega alguém e diz, olha, vamos fazer isto. Ele não tem tempo de analisar se aquilo é bom ou mau. Se aquilo vai ter um retorno imediato, até pode ser temporário de um mês, um dia, uma semana. Mas se aquilo vai ter um retorno para ele, ele toma decisão em função daquele retorno imediato que ele tem. Agora, se aquilo é pernicioso para o Estado, esse é outro cantar, que para ele não lhe vem a mente. Porque aparentemente não o afeta. Exatamente, aparentemente não afeta, mas grandemente o afeta. Afeta, sim. Okay? E hoje, alguns entraram naquilo inocentemente, mas hoje estamos ali a tentar apagar o fogo e não está a ser fácil. Ok? Então, precisamos de insistir nisto, um currículo que forma cidadãos competentes, cidadãos com habilidade de saber fazer alguma coisa. Eu vivi em Xai-Xai, estou num processo de transição para Maputo. Eu, quando olho para Maputo, encontro Maputo como uma outra realidade, muito distinta do resto de Moçambique, porque aqui, mesmo jovens que aparentemente não estejam instruídos, não vou dizer educados, mas instruídos pela escola, percebo que há sempre um esforço de se ocupar positivamente para a vida. Ok? Então, está a ficar claro que a dinâmica corrida que a cidade de Maputo apresenta obriga as pessoas a não ficarem de braços cruzados. Ou seja, procuram sempre fazer alguma coisa. Eu ri-me na semana antepassada, quer dizer, ri-me não no sentido de gozar, mas ri-me com alguma alegria, ok? Ao perceber que um carro parado num semáforo, aparece um jovem, imediatamente limpa-te ali o vidro para-brisas e depois pagas algum valor. É muito preferível aquilo que a pessoa está ocupado, consegue ganhar honestamente algum dinheiro, ok? Do que ficar de braços cruzados em casa. Porque este aqui é perigoso. Ok? Ou seja, precisamos de encontrar sempre alternativas para a sobrevivência. Positivas para a sobrevivência. E como sempre digo, a via, para mim, a via segura tem que ser através do currículo, através da escola. Olhando para o plano curricular, a quem cabe esta responsabilidade? Esteve nesta explanação, explicou que há um envolvimento da sociedade na elaboração do plano curricular, mas de quem é a responsabilidade? Em tempos, se estivéssemos a ver o sistema de ensino naquele pensamento antigo, podíamos dizer que a responsabilidade era exclusiva do setor da educação. Mas eu disse, dada a altura da minha intervenção, que a educação democratizou-se. O ensino está democratizado. É só veres que, por exemplo, a escola, em tempos havia reunião de pais, não é? Os pais só iam para a escola em tempo de reunião. Hoje, quando vais à reunião do teu filho, é capaz de ser dito, olha, para além de seres convocado para eventualmente ser pai de turma ou pai de turma, vão te dizer, a escola está aberta, sempre que tiveres tempo para vir assistir a aula das suas crianças, venha. A escola está aberta, aquilo que eu estava a dizer, essa questão do ensino, do currículo local, no ensino primário. Quem ensina aqueles saberes locais, aquelas práticas e habilidades, não é o professor, é chamado um artesão local, ok, para vir ensinar às crianças aquelas habilidades que ele tem. Naquele nível primário, a preocupação é que a criança tenha habilidades. No nível secundário, é que saiba fazer negócio. Então, depois, a criança tem capacidade de juntar esses dois conhecimentos. Eu sei fazer potes ou outros artigos de barro, mas também já sei fazer negócio. Sim, como rentabilizar esses potes que eu aprendi a fazer. Exatamente, Iva. Como rentabilizar? Porque a ideia é aquela. A preocupação é ensinar as crianças a saber fazer negócio para se autoempregarem e reduzir a taxa de desemprego, que é muito grande num país como Moçambique em via de desenvolvimento.
Então, a responsabilidade é de todos. Ok? O sistema formal do ensino, mas também da sociedade. Eu falei aqui, por exemplo, do setor privado. O setor privado também entra. Podemos olhar, por exemplo, para o ensino técnico profissional. Ok? Podemos olhar para aqueles programas que existem ao nível, hoje é a Secretaria de Estado da Juventude e acho que é Emprego. A preocupação no ensino técnico, há aquela preocupação de apetrechar os institutos, ok, de ferramentas, de tecnologia, para formar, ok, cidadãos que sabem fazer, técnicos de verdade. Aqueles que foram formados no tempo de Samora, ok, no pós-independência. Eu vivi próximo de uma escola industrial, na altura. Nós temos na memória que havia ali professores russos, por força da cooperação que Moçambique tinha em tempos. E as pessoas que asseguraram as empresas naquela altura, empresas estatais, foram técnicos básicos formados naquelas escolas. Ok? Depois entramos, infelizmente, para uma letargia em que as máquinas não tinham manutenção, etc, etc. Acabavam sendo formados técnicos de frio que só sabiam fazer frio no papel. Mecânicos altos que só faziam fazer mecânica no papel. Mas hoje percebe-se que há um esforço, percebi na política que está agora, através da Secretaria do Estado, de associar, não é, um instituto a uma empresa. Então, aquela empresa financia em equipamento, ok? Em espécie, não em dar dinheiro à escola para comprar. A empresa que compra o equipamento para vir a petrechar as oficinas, os institutos. Isto é um grande ganho. Isto é um grande ganho. Certamente é produto de uma crítica, ok? Que o setor privado fez. Olha, nós estamos a vir buscar nos institutos, ok, técnicos formados, mas quando chegam nas empresas, prática, percebemos que eles não têm habilidade, não sabem fazer. E eu estava aqui a pensar nesta coisa de estarmos focalizados em ensinar para aprender a saber fazer. Exato. E essas mesmas pessoas que são ensinadas a saber fazer, muitas das vezes quando chegam para o mercado de trabalho, os profissionais lidam com este problema. É que não sabem fazer. Aí está. E nenhum empregador está disposto a pagar duas vezes. O que significa? Pagar para aprenderes dentro do serviço e pagar porque és o meu funcionário. Quer dizer, em algum momento eu saio perdendo, né? Sim. E esta é a realidade. Apesar de termos aqui esse currículo muito bem planejado, elaborado, a realidade não é essa. E não só esse saber fazer. E quem vai saber pensar? E quem vai saber, por exemplo, se preocupar em buscar e adquirir conhecimento, que é um outro problema que nós temos aqui. Nós vamos para a escola, estudamos, voltamos, arrumamos os nossos cadernos. Os nossos alunos, os nossos estudantes não são autodidatas. Não são aqueles que, se um professor, por exemplo, a nível já da universidade, né? Vamos lá, democracia, se só traz 2 autores, ninguém mais é aquele tipo de estudante que vai procurar saber quem mais escreve sobre democracia, de que forma escreve, e se questionar se todos esses princípios de democracia, por exemplo, são aqueles que nós vivemos aqui em Moçambique, como somos um país democrata. Estou a trazer só exemplo de democracia, podia ser em outras áreas. O que está a faltar para termos esse tipo de estudantes, esse tipo de alunos? Que é normal dizer, não, eu vou... Desenvolvemos, temos internet, com isso temos acesso a vários tipos de informação. É inconcebível que tenhamos estudantes ou alunos que não saibam coisas, que não percebem sobre algumas matérias, porque está ali na nossa mão. Mas o foco nunca é esse, é por outras coisas. Então, por que ainda continuamos a ter esse tipo? É difícil. Eu estou a dar um curso de empreendedorismo, por exemplo. 5 mil, eu pagar para isso? Não. Mas aquilo é para benefício próprio. Sim. Por que ainda continuamos a lidar com essas situações e mais? A Iva colocou
colocou várias questões numa. Até sou capaz de me perder a tentar ir ao seu encontro. Porque, por exemplo, falou a questão do empregador sentir-se a perder ao formar e pagar salário. Este é um aspecto. Depois falou da questão de... Falamos essencialmente de saber fazer quem vai fazer o saber pensar. Ok, pelo menos isso. São as duas questões que conseguiu segurar. Exatamente. E são paradigmáticas as duas. A primeira, é preciso dizer o seguinte. Mesmo que o empregador encontre quadros devidamente formados a partir da escola, o empregador nunca se deve sentir a perder ao continuar a formá-los. Ok. Sim. É importante a famosa capacitação em serviço, formação em serviço. Por quê? Porque a vida é dinâmica. Estamos aqui a falar de tecnologia, estamos aqui a falar de uma série de mudanças positivas no desenvolvimento. Se tu não formas, tu ficas parado, és capaz de ficar bloqueado, porque tu vais ficar com profissionais desatualizados, ok? Porque alguns dizem assim, isso acontece mesmo no Estado, assim como no setor privado. Eu hei de formar, ele depois vai sair. Muitas vezes é esse o pensamento. Mas é preferível você formar, ele continuar a servir-te, podes lhe amarrar de alguma forma. O Estado, por exemplo, quando dá bolsa, te amarra. Se vais para uma bolsa de 2 anos, no fim da sua formação, no mínimo tens que continuar a trabalhar 2 anos para o Estado, depois podes sair se quiseres. Então o setor privado também pode adotar o mesmo mecanismo. Sim. Porque é mais perigoso tu não formares e a pessoa continuar ali. Porque pode ameaçar o teu negócio. Exatamente. Pode pôr em causa o teu negócio. Tu pode ir para trás. Porque tu não deves te esquecer, enquanto empregador, que estás num contexto de competição com outras entidades ou empresas que fazem o mesmo que tu fazes. E é preciso investir, e parte desse investimento é em conhecimento. É preciso investir nos recursos humanos. E qual é a questão aqui é qual é o elemento diferenciador que te faz você ser atrativo e não o outro que faz o mesmo como você. Então, é preciso formar, capacitar os seus recursos humanos. A segunda questão do saber pensar, achei interessante a sua colocação. Por quê? Porque nas minhas leituras, enquanto escrevia a primeira minha dissertação de mestrado, que depois transformei em livro, enquanto eu sou apologista dos pensadores do currículo que dizem vamos ensinar através do currículo cidadãos que não só sabem ler, escrever e fazer operações simples, mas têm habilidades para a vida, têm competências para a vida. Há um autor que diz não, esse não é papel da escola. Ok. O papel da escola é aquele mesmo, ensinar a saber ler e escrever, é o tal saber pensar. Ok? Mas por que eu defendo facilmente esta abordagem que Moçambique adotou? É que eu sou um profissional de desenvolvimento. Ok? Eu tenho me assumido como quadro do antigo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Então, eu discuto muito a questão do desenvolvimento. E eu trabalhei, por exemplo, com uma cadeira de desenvolvimento rural, desenvolvimento comunitário, aliás, e no meu dia a dia trabalhei com um projeto ligado a desenvolvimento econômico local. Então, como podes ver, e eu, por causa do meu dia a dia profissional, também lido com aquilo que eu chamo de Moçambique real. Ok? A realidade de Maputo é diferente. Não é a realidade de Xai-Xai, estou a falar de cidades. Sim. E bem próximas. E não é a realidade de Chokwe, e não é a realidade de Xigubu, não é de Massangena, não é de Esqualaquala. Estou a falar do distrito de Gaza mais para dentro. Não é de Magude, não é de Namahacha, não é de Matutuine. Então, eu tenho esse privilégio de conseguir olhar facilmente para estas duas realidades geográficas. Eu sei que no interior de Gaza ou no interior de Maputo, eu tenho cidadãos que só para ter acesso ao ensino primário fazem-no a um custo muito alto.
A escola está muito distante. longe, os pais não têm instrução, não dão o mesmo valor à escola que um pai que está instruído. É fácil para um pai do interior, em alguns casos, não é regra geral, mandar a criança para o pasto ao invés da escola. Ou seja, a prioridade é ir ao pasto e não à escola. Então, eu tenho estas realidades. Eu defendo por causa disso, mas também o nosso sistema de ensino não tem escolas suficientes para abranger a toda aquela juventude que eu disse. Ok? Tu vais ver quantas crianças, na estatística, fazem 6 anos neste ano. És capaz de encontrar 7 milhões. Quantas vagas existem no sistema do ensino? Ires apanhar 3 milhões. São exemplos que eu estou a dar. Para onde é que vai aquela diferença? Alguma vai ser captada pelo ensino privado, mas e a outra não é captada. Atenção. Se esta criança faz 6, 7 anos, não tem acesso ao ensino, em alguma idade vai ter o acesso. Há de entrar com 8, na primeira. Ok? Esta criança já vem em desvantagem em relação àquela que entrou com 6 anos. Está a perceber? E eu tenho dito o seguinte, no meu pensamento, uma criança que entra com 8 anos para o ensino, a perspectiva dela continuar com o ensino, em particular superior, é muito reduzida. É aqui onde eu defendo o quê? Em Moçambique, se faz a 7ª classe, sai do grupo de analfabetos. Ok? Então, precisamos do ensino de qualidade no primário. Precisamos do ensino profissionalizante no primário, na minha perspectiva. Ok? Por quê? Porque esta criança faz 7ª classe, até pode não se interessar em continuar, mas sabe ler, sabe escrever, sabe fazer operações e tem habilidades práticas para a vida. Esta criança pode continuar a pastar o gado. Não vai pastar o gado como fazia o pai. Exatamente. Estou a entrar um pouco para fora do nosso campo. Nós somos um pouco críticos na forma como se cria gado em Moçambique, em Gaza em particular, onde eu estava recentemente. Por quê? Porque nós criamos gado numa perspectiva estatística. A nossa cultura diz, eu tenho que criar gado primeiro para lobolos, não sei o quê, depois ficar satisfeito com a manada. E não para criar riqueza. Você percebe, né? Eu fico satisfeito com a manada, esse é meu gado. Mas países como Botsuana têm outra perspectiva. A preocupação não é alargar a manada. Importar, a preocupação é melhorar a espécie para vender carne de qualidade. Ok? Esta mensagem facilmente pode passar para esta criança que sabe ler, escrever, fazer operações e tem habilidade de fazer, saber qualquer coisa, ok? Mas a minha experiência, porque eu estive a trabalhar num projeto recentemente, percebi que a nossa perspectiva era ensinar, ok, aqueles criadores de gado a mudarem perspectiva de criação de gado. Mas não é fácil. Sim. Dizer, papá, sabes que essa casa que tu tens podes ter uma melhor, podes ter um carro, podes ter um celular, etc, etc. Vendendo algumas das suas cabeças. Mas para ele tomar essa decisão não é fácil. Exato. Desconstruir crenças e valores. Exatamente, valores e crenças. A forma como nós fomos recebendo as nossas práticas e hábitos culturais do que é criar gado. Buscando um pouco da minha veia de geógrafo e olhando a questão das mudanças climáticas, esta perspectiva de criação de gado que nós temos hoje até começa a ser um problema. Por quê? Porque tu, se tens 200, 300 cabeças, precisas de muito espaço para pastar. Hoje em dia, com a questão das mudanças climáticas, há cada vez menos pasto doce. Ok? Exato. Se há cada vez menos pasto doce, há pouca disponibilidade de alimentos para o gado, porque também, infelizmente, a nossa forma de criar gado é aquela de mandar pastar, não é aquela de concentrar o gado e dar alimento aqui. Sim, sim. Então tens vários problemas. E depois tens problemas de doenças.
contra o gado. Tu podes ter febre aftosa e perderes 50 cabeças de imediato. De uma só vez. Porque também não tens aquela... O criador não tem aquela destreza de, bom, ok, tenho 250, posso vender 5 e comprar medicamentos para cuidar do gado. Então, estás a ver a dimensão dos problemas. É uma situação. Mas nesta criança que estudou Que já até a está 7ª instruída, classe, sim. facilmente podes passar esta mensagem. Ok? 2, ainda nessa perspectiva, eu creio que tu podes formar as crianças, até porque hoje em dia, no famoso sistema de Bolonha, fala-se muito de major e minor. Ok? Ou seja, disciplinas base e aquelas minor que tu fazes de alguma forma são opcionais. Ok? E pá, estudar habilidades de trabalhar o barro, trabalhar a pele de gado, trabalhar outra coisa. É um tempo reduzido no seu currículo. Não é o principal foco. Ok? Vais fazer o mesmo secundário. Se tu queres optar em ficar pela 12ª, explorar as tuas habilidades e o teu conhecimento de negócio, tu ficas. Queres desenvolver o saber pensar, vai para a universidade. Exato. Dr. Mael, está aqui a dar-nos uma explicação muito interessante, mas temos que cumprir os nossos compromissos comerciais. Já voltamos. Muito bem. Mega TV. Voltamos já. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Esta é a antena VHF e esta é a Combo. As duas antenas servem na cidade e província de Maputo. As antenas usadas na cidade e província de Maputo não podem ser usadas nas outras províncias porque trata-se de sistemas de transmissão diferentes. A antena grelha deve ser usada em todas as províncias, mas nunca na cidade e província de Maputo. Para montar a antena, recomendamos o uso do instalador da GoTV. Em caso de autoinstalação, encontre o manual de instalação no kit GoTV para auxiliar-lhe na ativação do descodificador ou contacte o agente mais próximo. Com a antena e o descodificador corretamente sintonizados, desfrute dos serviços da GoTV. Mega TV. Estamos de volta. Voltamos para a nossa terceira e última parte do programa, aqui onde estamos a ter uma conversa tão boa, tão boa. Vamos ter que dar continuidade, ficamos com tão pouco tempo. Queremos fazer muitas perguntas, muitas. Acredito que vamos ter que convidar o Dr. Maela para uma próxima ocasião, né? Dando continuidade àquilo que nós estamos aqui a conversar. Nestes planos curriculares elaborados, acompanhamos nos últimos tempos erros nos nossos livros. Temos planos
temos responsabilidades, como falamos aqui no princípio, até por nossa parte, como sociedade civil, participamos. Qual é a implicância que temos disso? De estarmos a colocar nas mãos dos nossos filhos matéria que desinforma. Ou se calhar, para começar, que leitura faz deste processo que levou tanto tempo para os livros chegarem, para os nossos filhos terem os livros da 6ª classe, e os livros, quando chegam com estes erros? Levou-se tanto tempo aqui nesta justificação de que os livros ainda estão a ser produzidos e por aí em diante. Depois os livros chegam com erros gravíssimos. Mais tarde inventa-se uma possibilidade de uma errata, elaboração de uma errata. Que leitura faz sobre este último acontecimento? Bom, enquanto académico e em algum momento, enquanto cidadão, em algum momento, essas coisas mexem conosco, não é? Acho que até fazemos o esforço para não usar termos pejorativos, porque mexe conosco, né? Mexe com o nosso país. Sempre que discutimos educação, lembro-me de alguns dizeres de pensadores políticos. Samora Machel, para começar. Façamos da escola um lugar para o povo tomar poder. Barack Obama, que encontrei num livro de Salim Vallah que prefaciou o meu livro, pessoas e instituições de qualidade fazem diferença no desenvolvimento. Podemos recorrer a uma frase célebre de Nelson Mandela, que se tu queres destruir uma sociedade, é só desinvestir na educação. Então, estas 3 frases dizem tudo, ok? O que eu penso, bom, em relação àquilo que dizia o Júlio, é a pergunta que todos nós nos fazemos. Por que é que se demorou trazer o livro para depois o livro chegar sem qualidade? Quer dizer, não importa que seja livro, qualquer coisa que te cria expectativa e depois vai te desiludir, mas por quê? Não é? E pior quando é livro. Ok? Eu, nas minhas conversas com amigos, costumo dizer: brinquemos com tudo, mas não brinquemos com a educação. Não é? É muito sério. É muito sensível. É muito sensível, é muito sério. Para mim, o rodapé tem que ser ensino de qualidade. Seja ele geral, profissional, até ensino informal. Mas tem que ser de qualidade. Ok? Então, para termos ensino de qualidade, temos que ter professor de qualidade, temos que ter material de qualidade. Nos materiais incluímos o próprio livro. Uma pergunta que eu me tenho feito, infelizmente não encontro resposta, muitas vezes é: qual é a razão, qual é o motivo que faz com que anualmente tenhamos que introduzir um novo livro? Tenho dificuldade de encontrar resposta. Embora eu entenda que o mundo está em constante evolução, ok? Em algum momento é preciso mexer no livro, não encontro essa resposta. Porque nos nossos tempos, um livro servia no mínimo para 3, 4 cortes, aquilo que chamamos de geração, né? Exato. Ok? Tecnicamente são cortes até, ok? Estudaste em 84, os de 85 vão usar, os de 86 vão usar, os de 87 vão usar. Depois até pode sair. Aliás, hoje em dia costuma dizer assim: meninos, livro gratuito, conservem para os vossos irmãos usar. Sim. Foi assim como nós crescemos. É para o meu irmão usar, mesmo agora. Como é que vai usar se o livro vai ser descontinuado no próximo ano? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder. É controverso. E qual é a preocupação? De tanto mexermos, acabamos mexendo até naquilo que não devíamos ter mexido. Esta história que está a aparecer agora de Moçambique faz limite com o Mar Vermelho. Quer dizer, até aspectos físicos, geográficos. Podemos introduzir matéria de mudanças climáticas, que são aspectos físicos geográficos, associados à sociosfera, ou seja, a ação do homem para com o clima,
Mas localização geográfica de Moçambique está ali, não mudou. Os vizinhos são os mesmos. Talvez Suazilândia que mudou o nome, já se chama Eswatini, era só ir mudar o nome. Mas, de tanto mudarmos, acabamos de ir mudando aquilo que não devíamos ter mudado. Então, escasseiam palavras, mas acho que toda a sociedade está chocada. E eu acho que este choque de agora é pior que aquele daqueles conteúdos homossexuais que vinham lá. Acho que este é pior, porque de desconstruir uma geração, ok? Não estamos a educar, na verdade. Estamos a desinformar uma geração. Isto é perigoso. E a criança é aquela que, às vezes, até pode discutir com o pai. Quando o professor diz uma coisa, se o pai vir dizer, não é bem assim, a criança é capaz de discutir consigo, porque a criança, naquela fase, naquela idade, o professor é a fonte principal da informação. Então, se o professor apanha um conteúdo, ele não tem capacidade crítica, é capaz de passar a informação errada para a criança. E para tu vires desconstruir este conhecimento é complicado. Olhando para os desportos, não é tempo também de desenvolver algumas habilidades no ensino primário, tendo esta situação tendo esta situação de que o primeiro ciclo ou o ciclo preparatório é uma fase fundamental e não é a altura de olhar-se para esta fase como tal. Sim. Incluir no currículo os desportos como disciplina. Não exatamente uma educação física no seu geral. Desde esta fase, olharmos para o aluno como tal e levar isto como carreira para a sua vida. Potencial atleta. E eu creio que sim. Veja, no meu tempo de secundária em particular, que no primário tínhamos educação física e até desenvolvíamos muito, em particular futebol. Só tínhamos campo para isso na nossa escola. No secundário tínhamos campo para 11, tínhamos o campo de salão. Na própria disciplina de educação física, eu aprendi a jogar handebol, por exemplo. Aprendi a jogar futebol de salão, por exemplo. Aprendi a jogar voleibol, por exemplo. Eu lembro-me que até fiz algumas pesquisas. Na altura o professor nos mandava para a antiga, para a UPI, aqui em Maputo ainda é UPI, para fazer consulta de história e desenvolvimento desses desportos. Ok? E não há dúvida que aquela fase é mesmo a melhor fase para descobrir habilidades, capacidades, potencialidades numa criança. E criar gosto. Criar gosto. Falaste de desporto, eu porque faço música também, posso tocar na música. Pois. E na música até sou mais crítico. Os institutos de formação de professores formam professores de música. Mas aquilo que se nos dá a ver, formam professores de música, nem vou chamá-los de teóricos, porque um teórico pelo menos sabe fazer o básico, aquilo que nós chamamos de solfejo melódico, do, re, mi, fa, sol, ok? Sabe fazer isso. Mas quando tu perguntas uma criança, tem aulas de música, assim, faz lá o solfejo. Não vai fazer, mas tem aulas de música. Em particular, as escolas privadas, todas elas, porque também recentemente percebi que há muita... Tu podes escalonar as escolas privadas. Há escola privada que podes pagar 3.000, 2.000 mensalidade. Há escolas que podes pagar 10, 20, 50 mensalidade. Então, tu pode escalonar. Mas as escolas privadas em particular podiam ter pelo menos uma guitarra, um teclado básico. Exato. Okay? Doutor, nós ficamos com pouco tempo, vamos pedir para deixar ficar as últimas considerações. Uau! Considerações é só agradecer a oportunidade que me concederam, quer dizer parabéns por ter mais uma alternativa à televisão. Um abraço à minha família, aos meus familiares, amigos, colegas, toda a gente que tem acompanhado a minha carreira. E
Sigam, sou músico, sigam o meu videoclipe Olá Ambiente, estamos numa problemática ambiental, sigam lá, Olá Ambiente no YouTube. E muito obrigado. Nós é que agradecemos. E agradecemos também a si, caro telespectador. E voltamos na sexta-feira, não é, Júlio? Exatamente. Voltamos na sexta-feira com mais um tema para estarmos aqui a debater e conversar. Muito obrigada pelo seu tempo e até lá. Tchau, tchau.